Bom, para começar esse trabalho, iremos começar comentando como foi e quando ocorreu a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana foi uma revolta de caráter republicano, que questionava os gastos da família real portuguesa no Brasil, enquanto a região sofria com a crise do açúcar. A Revolução Pernambucana ocorreu em 1817. Foi o último movimento separatista do período colonial. Ela está relacionada com a crise socioeconômica que o Nordeste atravessava há quase um século em razão da desvalorização do comércio do açúcar e do algodão brasileiro no mercado externo. Além disso, a presença da família real portuguesa no Brasil aumentou o custo de vida em virtude da cobrança de impostos, o que causou revolta entre os pernambucanos. Os ideais republicanos também colaboraram para que a revolta acontecesse. O governo local foi tomado pelos revoltosos, mas as tropas fiéis ao governo central conseguiram derrotá-los. Causas da Revolução Pernambucana. O Nordeste brasileiro, desde o século XVIII, com a expulsão dos holandeses, atravessou uma grave e longa crise econômica por causa da desvalorização do açúcar produzido na região no mercado europeu. Os holandeses aprenderam, enquanto estiveram presentes no Brasil, acerca do plantio e da colheita da cana-de-açúcar e levaram esses conhecimentos para as Antilhas, tornando-se fortes concorrentes do nosso açúcar. Por causa disso, a produção açucareira do Nordeste entrou em crise. Isso desencadeou problemas econômicos e sociais por causa da pobreza e da miséria que assolaram a região. A produção de algodão teve êxito na economia de Pernambuco, mas logo entrou em crise por causa da cobrança de impostos por parte da coroa portuguesa presente no Brasil. As ideias republicanas alcançaram a região e as recentes nações formadas na América, que deixaram de ser colônias e se tornaram repúblicas, serviram de exemplo para os pernambucanos. Caso fosse implantada a república, as províncias teriam mais autonomia e mais liberdade para se governar, não dependendo tanto do governo central. Os gastos com a sustentação de Dom João VI e toda a sua corte no Brasil demonstravam o peso econômico do governo central sobre as demais províncias. Para bancar os gastos da coroa portuguesa e seus luxos excessivos, cobravam-se impostos. Como Pernambuco já estava em crise socioeconômica, mais impostos significaram rebelião contra o governo. Se os aspectos econômicos e sociais em Pernambuco não iam bem, a política também não. Dom João VI reforçou a presença portuguesa nos postos de comando dos governos locais e das chefias das tropas. Isso desagradou a elite local, que se sentiu desprestigiada. Ao longo de todo o processo de independência do Brasil e nos primeiros anos do primeiro reinado, brasileiros e portugueses disputavam postos de comando nos governos e o domínio do comércio nas cidades. Com o rei português no Brasil, a presença lusitana intensificou-se, desagradando aos brasileiros, que já começavam a organizar movimentos armados para depor os chefes portugueses de seus postos. Líderes da Revolução Pernambucana. Os líderes da Revolução foram Domingos José Martins, José de Barros Lima, Cruz Cabugá e Padre João Ribeiro. Logo após a derrota da Revolução, eles foram condenados e mortos cruelmente em praça pública. O capitão José de Barros foi enforcado e teve partes do seu corpo cortadas e expostas para demonstrar a força da coroa portuguesa e servir de exemplo para quem ousasse desafiá-la. Como foi a Revolução Pernambucana? A Revolução Pernambucana começou em 6 de março de 1817, quando o militar português Manuel Joaquim Barbosa foi assassinado pelo capitão José de Barros Lima, que reagiu à voz de prisão por suposto envolvimento em conspiração contra o governo. Isso foi o estopim para a rebelião que rapidamente dominou o Recife. O governador da capitania, Caetano Pinto de Miranda, transferiu o governo para o Forte de Brum, sem forças para reagir à revolta. Ele fugiu em direção ao Rio de Janeiro. Os rebeldes assumiram o poder da capitania e instalaram um governo provisório, que tratou logo de adotar medidas que beneficiassem a elite local. O movimento contou com a participação de vários grupos sociais, como a elite local, militares, comerciantes e padres. Os revoltos defendiam a proclamação da República, o fim dos impostos cobrados por Dom João VI, a liberdade de imprensa e de culto, o aumento do soldo dos soldados, a instituição dos três poderes, cujos são executivo, legislativo e judiciário, a manutenção do trabalho escravo. Os revoltos tomaram o poder de Pernambuco e formaram um governo provisório.
O exemplo pernambucano conquistou o apoio de outras capitanias, como Rio Grande do Norte e Paraíba. No entanto, não tardou para que o novo governo perdesse força. Como os grupos que compuseram a revolução tinham interesses diversos, a divisão entre eles aconteceu. Dom João VI enviou suas tropas para a região e entrou em confronto com o governo provisório. Em 20 de maio de 1817, os revoltos se entregaram ao general Luiz Rego Barreto, por ordem do rei. Eles tiveram penas exemplares, como o enforcamento e o fuzilamento em praça pública. Consequências da Revolução Pernambucana. A revolta em Pernambuco mostrou que os poderes locais eram instáveis contra as ordens emitidas do Rio de Janeiro. Além disso, reforçou para a coroa portuguesa no Brasil e o primeiro reinado, logo após a independência, a necessidade de se criar tropas militares para manter a unidade nacional, dissipar as ideias republicanas e punir severamente os rebeldes. Um dos legados da Revolução Pernambucana de 1817 é a bandeira de Pernambuco. Apesar de ter sido concebida durante o movimento, a flâmula só foi oficializada 100 anos depois, em 1917, pelo decreto número 459 de 1917, do então governador Manuel Antônio Pereira Borba. O padre João Ribeiro, revolucionário e líder da Revolução e que trabalhava também como desenhista botânico, foi criador da flâmula, que tem significados relevantes em cada cor e cada símbolo. O azul representa o céu, o branco, a paz, e o arco-íris, a união dos pernambucanos. Quanto aos símbolos, a estrela é o estado no conjunto da federação, a cruz, a fé na força e na energia de Pernambuco. A Revolução Pernambucana de 1817 também está registrada nas ruas e avenidas de Recife, não só por terem sido batizadas com os nomes dos heróis do movimento. O levante pode ser relembrado a partir de obras de artistas locais. Alguns já são clássicos, como os painéis do muralista, desenhista e escultor Corbiniano Lins, sobre as revoluções pernambucanas, inclusive a de 1817, na Avenida Cruz Cabugá. Bom, aqui estão as referências que usamos para fazer o nosso trabalho, e é isso. Obrigada pela atenção de todos.